Nós vamos falar de uma palavrinha tão pequena, mas ela é muito grande: fé. Será que nós sabemos o que é fé? Ou nós temos a fé como algo para atender o nosso desejo? Será que a fé é um resultado? Ou a fé, ela é um processo? Eu quero meditar, quero refletir hoje com os irmãos sobre esse primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus e usar alguns exemplos da Bíblia, claro, para estarmos aprendendo um pouco acerca de fé. Quem encontrou, diga amém. O texto em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte, vamos ler versículo 1 e versículo 2. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Volta no versículo 1, todo mundo olha aqui para o telão e todo mundo vamos ler junto aqui para ler na mesma versão. 1, 2 e... Ora, a fé é a certeza de coisas... Amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite estamos diante do Senhor, para aprendermos acerca de fé. E a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Senhor aqui é claro em dizer que por ela, os antigos obtiveram um bom testemunho. E por ela nós viveremos, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O único lugar da Bíblia, que pelo menos até onde eu entendo, que tenta trazer uma definição de fé, é aqui em Hebreus. Mas na verdade o autor aos Hebreus, ele não quer, o objetivo dele não é trazer um resultado final, uma explicação final do que é fé. Na verdade o autor aqui, ele começa a trazer uma vertente do que é fé. O autor aos Hebreus, ele tem uma preocupação quando ele começa a falar de fé, do capítulo 11. Ele vem puxando uma ideia a partir do capítulo 10 e principalmente do versículo 38, que é a última incidência dessa expressão na Bíblia, que é: o meu justo viverá pela fé. Você vê primeiro em Abacuque, você vê em Romanos, você vê em Gálatas e você vê em Hebreus essa expressão 4 vezes na Bíblia: o meu justo viverá pela fé. Percebam que em toda a Bíblia, se você pega do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver afirmações de fé. Abraão teve fé, Ana teve fé, Oséias teve fé, Daniel teve fé, Davi teve fé. Só que em nenhum desses processos é trazido uma definição, mas uma vida prática. O autor aqui no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: por ela, os antigos obtiveram um bom testemunho. Então eu começo a entender algo, que a fé, ela não vai trabalhar pela circunstância. A fé, ela não vai se amparar em alguma coisa.
a fé é a fé. Repita comigo, diga de forma irônica: a fé é a fé. Não, fala de forma mais irônica: a fé é a fé. É igual à verdade. A verdade precisa de alguma coisa para apoiá-la, para provar que ela é verdade? Não, a verdade é a verdade. A fé é a fé. Poxa, pastor, me ajudou muito. Por que eu quero dizer isso? Porque aqui o autor, na definição dele, pelo menos uma definição que não está aqui, como eu disse, um resultado final, ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Olha aqui o que ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então a fé, ela não é algo que vai me dar certeza, ela já é uma certeza. E é engraçado que fala que ela é a certeza de coisas que se esperam. Coisas que se esperam são coisas que estão fora do nosso alcance. E esperar é uma das coisas mais complicadas que tem. Mas diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Porque a coisa que você espera pode estar longe de você, pode estar inacessível a você, pode estar inacessível às suas condições, aos seus prognósticos, mas a fé é a certeza do que você está esperando. E ele diz uma segunda coisa, que é a convicção das coisas que não se veem. Alguém virou e disse assim, para exemplificar isso aqui: a fé, ela não vê a escada para pisar, ela pisa sem ver a escada, sabendo que a escada está lá. A fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. Por que isso? Porque ela é a certeza das coisas que não se veem. Porque quando Deus promete alguma coisa para nós, você não está vendo ela. Quando Deus faz alguma promessa, quando Deus faz alguma orientação, você não está vendo aquilo aos seus olhos. Quando Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão estava vendo? Abraão estava vendo essa terra? Não, Deus falou assim: a terra que eu te mostrarei. Mas está dizendo aqui que é a convicção das coisas que não se veem, não quer dizer que você não está vendo que não é real. Não quer dizer que você não está vendo algo que Deus prometeu que não é real. A fé está trazendo à existência coisas que para você estão inacessíveis, mas que Deus te mostrou o que Ele já está vendo. Você não entendeu. A fé fará você ver o que Deus está vendo, não o que o ser humano está vendo. A luta maior do homem hoje é ter garantia de que o que ele está esperando é real, porque ele não está vendo. Mas a fé, ela vai te mostrar na perspectiva de Deus. A fé vai te mostrar a perspectiva do que Deus está vendo. Aí é que entra o grande desafio. Qual que é o grande desafio? Porque a fé, ela vai desafiar o senso comum do homem. A fé, ela vai desafiar, ela vai contra o senso comum. Porque os homens vivem pelo que veem. A Bíblia diz que nós não andamos pela vista, mas pela fé. Quando a Bíblia diz que nós não andamos pela vista e sim pela fé, é porque a nossa segurança não está naquilo que o homem preparou, naquilo em que os nossos olhos podem contemplar imediatamente, naquilo em que nós podemos viver pela circunstância, mas daquilo que Deus preparou para nós. Tem coisa que a gente é tão desafiado pelo senso comum, em que a gente fica tão abalado,
Porque a gente começa a entrar em parafuso. Porque Deus fez uma promessa. E por que isso ainda não aconteceu? Por que isso ainda, a coisa não aconteceu ainda na minha vida? E eu criei, não, você não está crendo. Porque a fé não fará você questionar o que Deus prometeu. A fé fará você esperar no que Deus prometeu para você. O versículo 6, ele vai dizer que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por que é impossível? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. A fé é um meio pelo qual o crente vive. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós não vivemos pelas vistas. Nós vivemos pela fé. E o que o autor aos Hebreus ele quer trazer aqui hoje, e eu só estou introduzindo, que eu vou entrar num ponto aqui agora, o autor, os Hebreus quer dizer o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe outro mecanismo do crente andar com Deus a não ser pela fé. Por que pela fé? Porque você não está vendo Deus. Por que pela fé? Porque Deus é invisível. Muita gente pode virar para você e dizer assim: Deus não existe. Me prova que Deus existe. Inclusive, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não tem o objetivo de provar que Deus existe, porque a Bíblia foi escrita sem nenhum pensamento de que Deus não existia. É só da revelação de quem é o Deus verdadeiro. E dentro da Bíblia, esse Deus maravilhoso, que é o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o Deus dos deuses, o todo-poderoso, ele diz: sem fé é impossível agradá-lo. Por que é impossível agradar a Deus? Porque a fé é a forma que você vai conseguir ouvir Deus. A fé vai ser o meio pelo qual você vai conseguir caminhar com Deus. A fé vai ser o meio pelo qual você vai conseguir ficar firme na sua caminhada. Porque se não for pela fé, não tem jeito. Vai ter hora, meu irmão, que a coisa vai bater de forma pesada. Vai ter hora, meu irmão, que as coisas vão bater e o que o ser humano hoje quer ter é segurança. O que o ser humano quer ter hoje é resposta para tudo. Ter fé não é ter resposta para tudo. Ter fé é ter certeza de tudo. Ter fé não é saber responder tudo que te pergunta. Ter fé é ter segurança. Eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso para me guardar. Que Ele é poderoso. E o que está acontecendo não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu preciso de ter fé para agradar aquele que me chamou, aquele que me salvou, aquele que me libertou, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. E você vai lá no Evangelho segundo São Lucas. Essa semana, essa reflexão, esse texto ardeu muito no meu coração. Porque aqui você vai ver um exemplo na Bíblia que a fé, ela vai além do senso comum. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 40, vai começar a dizer de um chefe da sinagoga. Repita, chefe da sinagoga. Um homem que era de grande importância na cultura judaica, principalmente dos rabinos. Ele era chefe do lugar onde acontecia uma reunião importante dos judeus. Esse homem se chamava Jairo. A partir do versículo 40 do capítulo 8 de Lucas, vai dizer que Jesus ele chega em certo lugar. Um homem chamado Jairo, chefe de uma sinagoga,
prostrou-se aos pés de Jesus. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou que ele fosse até a sua casa. Por que fosse até a sua casa? Porque na sua casa a sua filha estava quase à morte, quando ele foi até Jesus. Aí, quando Jesus vem para a casa de Jairo, no meio do caminho acontece o milagre da mulher do fluxo de sangue. No decorrer, aí tem tipo um parêntese aí, que vai falar o milagre dessa mulher, da cura da enfermidade. E lá no versículo 49 retoma o fato de Jairo. É interessante que Jairo, ele chama Jesus para a casa dele. Ele chama Jesus para o centro do problema dele. Ele chama Jesus para o local onde está o seu problema. Isso aqui me faz pensar algo, que nós temos que trazer Jesus ao centro dos nossos problemas, do nosso desafio, seja ele qual for. E diz o versículo 49, aí vem agora o texto que eu quero refletir com vocês. Falando dele ainda, vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga. Olhem o que acontece. Jairo vai buscar Jesus. Quando Jesus está quase chegando na casa de Jairo, diz: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Escutem aqui que interessante, por quê? Porque quando Jesus ele vai chegar, aquele que estava esperando, ele está vivendo num senso comum, ele está vivendo numa realidade, ele está vivendo numa perspectiva. Que perspectiva que é essa? O ser humano ele tem um hábito de colocar um ponto final aonde Deus coloca vírgula. O ser humano, ele gosta de colocar pontos finais por conta própria, aonde Deus colocou uma vírgula. E escute aqui, esses são os colocadores de ponto final onde Deus coloca vírgula. Por quê? Porque ele vem até Jairo e diz: Jairo, a tua filha não está doente mais, ela morreu. Deixa Jesus embora. Por quê? Porque a morte chegou, e daqui para frente não tem mais nada a ser feito. Daqui para frente não pode ser resolvido mais. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Jairo, ele foi até Jesus para trazê-lo na sua casa. A perspectiva dele era alguém que estava enferma, mas aquele que estava vindo na casa de Jairo, segundo o que nós lemos na palavra, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que esteja morto, ainda que crê em mim, ele viverá. Tá bom, mas aí, não incomode o mestre. Mas aí Jesus, ouvindo isso, versículo 50 diz: não temas, creia somente. Alguém entendeu ali? Não temas, creia somente. A fé é a fé. Viram por que eu falei e ironizei? A fé é a fé. Vida cristã não tem malabarismo, irmão. Não tem esse negócio de se eu estou me sentindo bem, eu estou bem com Deus, eu estou me sentindo mal, eu estou mal com Deus. Não é isso. Fé não é isso. Fé é crer somente. A fé, ela não está fundamentada no que você está sentindo. A fé, ela não está balizada pelo que você está passando. A fé não está concentrada no tamanho do teu problema, e sim em quem Deus é, do que Deus pode fazer, do poder de Deus. Creia somente. É tão interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus diz: olha, creia somente e a sua filha será salva. Creia somente. Alguém vira para mim: pastor, o que eu tenho que fazer? Creia somente. Na última pregação que fizemos aqui no domingo, nós estávamos falando sobre Paulo preso em Filipos. O carcereiro falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia.
no Senhor Jesus, será salvo tu e também a tua casa. Fé. Creia. Você sabe por que você não está conseguindo ver mais perspectiva, não está conseguindo ver resultado? Porque você perdeu a fé. Porque você perdeu a fé. Porque a fé, ela vai te dar certeza. Pode chegar demônio, pode chegar notícia ruim, pode chegar de onde que vier a má notícia, mas você vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso. A fé é uma resposta. A fé é uma resposta que você não dá para os outros, é uma resposta que você dá para você mesmo. Porque o seu problema maior não são as vozes que estão falando contra você, ou contra o problema que você está enfrentando, mas é a voz que você está aceitando na sua vida. E segue o texto. E é interessante que Jesus, quando Jesus fala que a menina não estava morta, que estava apenas dormindo, diz a Bíblia que riram de Jesus. Já riram de você? É claro. Já riram de você quando você virou e disse o seguinte: eu creio que Deus vai fazer isso. Por quê? Porque a fé, ela sai do senso comum. Ela sai do senso comum, da perspectiva tão rasa das pessoas, e te leva a uma perspectiva muito mais além. E notem que quando Jesus chegou na casa, aqui acontece uma coisa importante que eu quero que você entenda, que a fé, você não tendo fé, não vai privar ou não vai impedir que Deus faça alguma coisa. Eu não acredito que o incrédulo, ele impede Deus de fazer alguma coisa, mas ele impede de ser visto o que Deus está fazendo. Você não vai ver o que Deus está fazendo. É isso que a sua falta de fé vai te possibilitar, não ver o que Deus está fazendo. Viver sem fé é tão real que Deus pode fazer coisa tremenda aqui dentro dessa igreja, que é perigoso sair alguém falando o seguinte: eu não senti nada. E só faltou Gabriel vir cá, encostar na mão dele e pegar na mão dele, e balançar a mão dele, e ele falar assim: não vi nada. Mas a fé dele não impediu Deus de fazer alguma coisa, só impediu de vê-lo o que Deus está fazendo. E Jesus, ele não permitiu que ninguém entrasse na casa da menina, a não ser Pedro, Tiago e João. Não é os 3 filhos do Juninho, não. Também serve, né? Não é à toa, né, Júnior? Colocou Pedro, Tiago e João, né? E os pais da menina. Uma coisa eu aprendo aqui, que notem que Jesus, ele faz uma separação de quem tem fé e de quem não tem. Que Jesus, todo mundo ia ver a menina curada, todo mundo ia ver a menina ressuscitada, mas poucos iam ver como que o milagre aconteceu. Muitos veriam somente o resultado, mas a maioria, ou pouco que Jesus chamou, veriam o processo pelo qual Jesus realizou o milagre naquela menina. E tem uma coisa, a maioria de nós vive dos resultados, e resultado não marca ninguém. Por isso que viver de testemunho dos outros é tão raso. Você só se alegra pelo que os outros passaram. Quem vive pelo processo, vive pelo que Deus está fazendo na sua história. Quem vive pelo resultado, ele esquece rapidamente, mas quem vive o processo, ele é marcado eternamente pelo que Deus fez em você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, diz que todos choraram, prantearam. Jesus disse: ele não dorme, mas ela não está morta, mas ela dorme. Todo mundo começou a rir. E Jesus entrou e, tomando pela mão, disse: menina, a te digo, levanta-te. Aquela menina se levantou. Aquela menina foi ressuscitada.
Aquela menina se levantou. Sabe por quê, meu irmão? A fé te ajuda a passar pelo processo. A fé te ajuda a passar pelo processo. A fé é o que vai te alimentar nos processos da vida. A fé que vai te alimentar nos processos. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela é a fé. A fé é o mecanismo pelo qual Deus vai contactar com você, e vai ser por meio da fé que você vai dizer: eu creio em Deus, eu creio na segurança de Deus na minha vida. Se o problema veio e você não está acreditando mais em Deus, é porque você perdeu a fé. Deus está aqui para fazer a sua fé ser viva e verdadeira novamente. A palavra que vem aos nossos corações hoje é a palavra da certeza de que Deus vai despertar a fé dos seus filhos. Depois você lê Hebreus capítulo 11. Você veja que as pessoas que viveram pela fé, elas deram uma resposta a um senso comum. Você vai ver que Abel, ele adorou a Deus em contrapartida da forma que Caim, seu irmão, estava adorando. Ele adorou a Deus de uma forma diferente. Você vai ver que Enoque, ele andou com Deus. Quando todo mundo estava andando de qualquer maneira, quando todo mundo se entregava ao pecado, Enoque andou com Deus. Enoque deu uma resposta. Enoque falou: eu não vou andar conforme o senso comum. Depois você vai ver outros homens e mulheres. Você vai ver Noé, que também aparece. Noé foi chamado de doido. Noé foi chamado de maluco. Noé foi chamado de um cara que estava, falou que vai chover e nunca choveu. Mas caçoaram de Noé até o dia que choveu. E você vai ver exemplos na Bíblia, homens, mulheres, Abraão, Moisés, homens e mulheres que viveram pela fé. Vejam que foram pessoas que foram contra um senso comum, coisas em que para o senso comum dos homens era loucura, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e diz que esses homens e mulheres adquiriram um bom testemunho que agrada a Deus. Sabe qual é o maior bom testemunho que você pode adquirir? Não é de saber pregar, não é de saber cantar, é crer, é confiar naquele que te chamou, naquele que cuida de você, naquele que falou que vai cuidar de você, naquele que falou que essa enfermidade não é para a morte, que esse problema não vai terminar assim. É isso que nós precisamos, é de crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Fique em pé, fique em pé. Eu vejo tanto que os nossos corações precisam estar ligados em Deus. Eu vejo tanto que nós precisamos de orar para que Deus aumente a nossa fé. Que Deus trabalhe na nossa fé. Que a nossa fé ela não seja uma fé rasa, uma fé somente que vive pelo que está se vendo. A fé não precisa de ibope. A fé não precisa de uma propaganda igual muita gente vira e diz: olha, eu joguei na Mega Sena e ganhei. O cara, vou jogar porque um vizinho meu ganhou. Você não precisa, a fé não precisa disso. A fé ela não está abalizada no que o outro falou, no que o outro viveu. A fé está fundamentada naquilo que Deus falou. O que Deus confronta a muitos corações aqui hoje é: o que Deus te falou? O que Deus te falou? Eu tive um professor que ele contou uma vez para nós que ele estava passando por um problema, passando em uma das suas graduações, que ele chegou numa situação que ele chegou no estacionamento da faculdade, que ele falou consigo: acabou, não vou conseguir mais. Ele disse que ele ouviu a voz audível de Deus dizendo assim: você não tem fé?
ele diz que na mesma hora ele começou a pedir perdão a Deus, e diz: Deus, eu creio porque quem me fez essa promessa foi o Senhor. E diante desse emaranhado de problema, Deus abriu portas que estavam fechadas, Deus realizou milagre. Na verdade, Deus só fez ele não se privar daquilo em que ele estava fazendo. A fé vai fazer você ver o que Deus preparou para você, meu irmão. A fé, ela vai fazer você ver o que Deus preparou para você. A fé não vai te levar somente a um resultado. A fé vai te ajudar a passar pelo processo. Oh, glória! Resultado. Todo mundo nasceu para viver de resultado. Todo mundo nasceu para ver um livro de autobiografia e ver como alguém saiu lá da miséria e chegou a uma posição de destaque. A fé não é isso. A fé não é algo que vai te levar, vai estar com você no resultado. A fé, ela vai passar com você nos processos, seja em lágrimas, seja em dificuldade, seja em lutas. A fé vai te dizer: creia que Ele é poderoso, creia que Ele é poderoso. A palavra de Deus para você aqui hoje é: aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu é fiel. Você pode aplaudi-lo nessa noite, você pode aplaudi-lo nessa noite.